eu estava, semana passada, eu pedi para o irmão, falei assim, irmão, posso trazer uma mensagem no próximo culto? Ele falou, amém, querido, tudo alegre. E eu passei a semana toda pedindo a Deus e falei assim, Senhor, eu quero saber se é isso mesmo que a gente vai fazer uma breve meditação. E eu fui no capítulo 27, não sei se alguém vai acompanhar, mas o versículo é só um, versículo 22. O momento X da nossa vida diz assim: disse-lhes Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificado. E eu meditando na semana e vendo dentro do meu coração o que eu poderia falar para os irmãos a respeito de um versículo tão simples da Bíblia. E eu falei assim, eu acho que pregar para teólogo é pior do que pregar para qualquer outra pessoa que existe. E eu dentro do meu coração eu só consegui meditar e falar assim. Uma vez eu recém-convertido, eu vi um testemunho que falava assim, um pastor muito famoso, eu fui nas pregações, eu gostava muito de pregações assim, de pastores famosos. E um pastor famoso uma vez ele deu um testemunho de que ele sonhou, que ele viu uma mão sendo colocada e que o prego, e quem batia o martelo era ele. E depois disso eu fiquei meditando e pensando comigo, aonde foi que ele foi levado com a mente desse jeito? E eu comecei, quando a ministração é feita, que eu escuto pregações, eu começo a me jogar na história. Eu me jogo naquele momento, naquele X que está acontecendo. E o que aconteceu comigo com um versículo desse tão simples? Eu me coloquei no meio daquela multidão. E creio que todos nós aqui, com mais teologia que tem, a gente termina acontecendo isso conosco. Em certos momentos, quando nós estamos lendo a palavra, fala, se eu estivesse lá, eu queria ter visto aquilo. Um hino que mais me emociona é não creio no Cristo vencido. Quando no momento que ele fala que queria ver a face, quando ele vai ver a face, mas ele não crê naquele Cristo crucificado. E no versículo, quando Pilatos fala assim, que farei eu de Jesus chamado Cristo? Eu falei com meus irmãos, eu falei assim, eu preciso meditar com eles, o que nós vamos fazer? E eu pensei, meu Deus, são teólogos que vão estar se formando na faculdade, depois vão ter que ir para ali para o corpo a corpo. E eu pensei que toda a teologia reunida, eu acho que todos nós no íntimo nosso, a gente consegue se colocar naquele momento. E todo ser humano convertido, ele tem o antes e o depois. E para nós aqui vai ter o antes da teologia e o depois da teologia. Agora, se eu fosse colocado antes da teologia naquele momento, o que eu teria gritado com aquela multidão? Mesmo tendo visto aquilo, acho que o senso de justiça falava, não crucifica. Se eu colocado naquele momento com a teologia, aí com a teologia eu já ia gritar, crucifica ele. Porque daqueles 3 que estavam sendo levados ao madeiro, havia um que ele estava com mais culpas e com mais pecado, que era o nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eu paro para pensar e falo assim, toda a minha teologia me colocaria naquele momento para não gritar com aquela multidão, crucifica. E muitas vezes eu fico pensando assim, a teologia é uma metralhadora, mas tem vezes que você vai matar mosquito com uma metralhadora. E eu fico pensando, por mais que eu busque dentro do meu ser, eu falo assim, Senhor, que me dê força, me dê sabedoria e humildade. Porque muitas vezes não vai precisar de toda essa ferramenta, vai precisar simplesmente de eu pegar e fazer. E a gente vai atropelar o inferno inteiro com simples palavras, simples dedicações de amor. E a teologia, nesse versículo a teologia diz assim, o que você teria gritado ou o que você vai fazer com Cristo, com Jesus chamado Cristo? O que nós vamos fazer? Que seja, do fundo do nosso coração o amor, a paz, que seja, que essa teologia que nós estamos aprendendo se sirva realmente para que a gente venha resgatar pessoas perdidas para o reino da salvação. Amém, queridos? Eu agradeço a oportunidade de não fechar.